Olá, boa noite. Nós vamos fazer uma live agora muito legal sobre inclusão. Inclusão que é um tema polêmico, né? Com esse decreto novo. A live hoje vai ser feita com a Daniela Cordeiro Lemos, que é autora desses dois livros que o movimento Educação ao Alvo organizou. Esse é o livro 1, Educação Semeadora, e esse é o 2, Mulheres Educadoras. A Daniela é uma estudiosa no campo da inclusão, e isso nos honra muito. Então vai ser uma live bem legal, vamos esperar. Você pode até escrevendo aí o que você pensa, as dificuldades e as possibilidades para a gente fazer uma escola inclusiva, para acontecer inclusão realmente na escola. Entra aí e já começa a deixar o seu comentário, que é para a gente entender bem essa questão da inclusão. A inclusão começa pelo coração, né? A Dani afirma isso, e então vai ser muito bom poder conversar com a Dani sobre esse assunto. Eu gosto muito de fazer live com ela, porque a gente sempre aprende muito, com um jeito simples, com um jeito elegante, com a clareza que a Dani tem para falar conosco. Então, fala para nós, é fácil construir uma escola inclusiva? Como é que é a escola aí como é que é a inclusão aí na sua escola? Olha que legal, filosofia desde a infância, vamos fazer uma live juntas sobre isso. Também sou professor de filosofia, gosto muito, tá? Filosofia Jaque. Luciano Schmidt, bem-vindo, boa noite. A gente está, a Thaisa também. Estamos esperando a Dani entrar aqui. Eu estou mandando um convite para ela. E dentro de instantes a gente começa um bate-papo que vai depender de vocês, né, gente? Vocês também podem mandar perguntas, comentários, e vai ser muito legal. Já que o convite é verdadeiro, viu? Vamos marcar aí, você me manda um direct aí, a gente vai conversar, tá? Vamos falar sobre filosofia, sobre essa caverna que está a pandemia aí, né? Esse momento neoplatônico que a gente está sendo obrigado a viver, tá? A Dani já entrou, nós já estamos com 5 pessoas aqui. Se você puder convidar mais amigos, mais amigas, para a gente atingir pessoas através da discussão, não é? Vai ser muito legal. Muito bom ter filósofos, ter professores, educadores, psicólogos aqui, e isso é o que faz a coisa ficar mais saborosa, não é? Parece que a Dani vai entrar agora. Atenção. Chegou Dani Cordeiro. Tá joia, Paulo. Você tá feliz? Ai, eu tô muito feliz. Eu também tô, porque olha, seu livro, um Nossa, capítulo aqui, eu tive a honra de organizar, tô tão feliz, o pessoal procurando lá no Conhecimento, procurando comigo, né? E hoje o tema tem a ver com o seu capítulo, né? com Lê o muito seu capítulo para carinho. ele, Dani, mostra o seu capítulo pro povo. É Ó, porque, sabe por que que o mundo é ruim? Porque os bons são tímidos. A gente tem que mostrar o que a gente faz. é um capítulo que foi feito com muito carinho, né, Paulo? E que fala que para realmente ter a inclusão tem que passar pelo coração, né? E isso Muito tem, bom. né, tem que se sentir, tem que vivenciar para que essa inclusão de fato aconteça e não seja aquela inclusão que fique presa, né, dentro dos papéis e mais um, né, na sala de aula, né, não ter esse viés. Então, esse capítulo conversa muito sobre a importância da inclusão, passando aí pela empatia, pelo acolhimento, que é o que a gente acredita, e temos a BNCC aí que não nos deixa sozinhos, né, Paulo? Pois é. Tá gostando do curso, Dani?
Tem vaga ainda. Muito bom. Pois é, gente. Quem puder, quiser, vem. Então, O hoje eu nosso estou curso, toda aqui, ó. nosso curso está bombando, né? Muito legal mesmo. Muito bom, Sabe qual que era o assim. meu sonho? Só qual que era o meu sonho? Do jeito que está interativo lá, se a gente tivesse pelo menos umas 50 pessoas, já faria uma revolução e tanto. Mas vamos lá. Dani, se alguém quiser comprar os seus dois livros aí, como é que faz? Manda um direct para você? Como é que é? Pode mandar um Vou falar direct. agora e vou falar no final da live, tá? Sim, temos aí, Comprem da né? Dani esses livros. Ela Vai está ter. escrevendo muito, está investindo no conhecimento. Mas vamos lá, vamos direto para o tema. O que você procurou falar nesse capítulo? O que isso tem a ver com a sua vida? Você que é coordenadora, que é bióloga, que fez uma especialização em neurociência com psicanálise. Ontem eu falei com a Fernanda Donabel, uma psicanalista, e vem mais psicanalista aqui para o nosso canal. Dani, o que te levou a escolher esse título? Bom, foram várias vivências, né, Paulo? Por isso que eu acho que é um capítulo que ele é muito emoção, ele é muito verdadeiro. Tem 23 anos já que eu estou na sala de aula e a gente percebe o quanto que os meninos que são vistos um pouquinho diferentes são excluídos. E vendo esse sofrimento desses meninos, isso me motivou muito a ir para a área da inclusão. Bom, eu tenho um filho, TDAH, não escondo isso. E quando ele passa por um processo de exclusão, a dor é maior, né, Paulo? Aí dói a alma e o Sim. coração de mãe. Então, enquanto coordenadora, enquanto trabalho na área de educação, eu falei, eu tenho que fazer algo pelos meus alunos, mas também pelo meu filho, né? Incluir é muito importante. E, infelizmente, a gente vê aí muitas pseudo-inclusões, né? E isso a gente comenta aqui no capítulo. Então, quando eu comento que a inclusão ela tem que passar pelo coração, juntamente com autoras maravilhosas que eu tive a oportunidade de ler também, é essa vivência da inclusão verdadeira. E não a inclusão de mais uma carteira na sala de aula, mais uma matrícula, né, que acontece, e eventualmente através de matrículas acaba sendo um boleto, seja em escola particular ou até mesmo na pública, né, que eles compram livros e tal. Então a inclusão ela tem que ser empática, ela tem que ser verdadeira. E eu percebi durante essa caminhada toda, Paulo, que quando você não inclui, você na verdade exclui e segrega. Então, como isso é muito doído, enquanto coordenadora, enquanto mãe, e quando você, né, carinhosamente me convidou para escrever o capítulo, eu falei, ai, agora, eu sabia que um dia essa história eu iria escrevê-la. E olha que já tem bastante tempo que ela aconteceu. Mas eu acho que veio no momento certo. Veio no momento que a gente tem uma base, né, a BNCC junto com a gente. Vem no momento onde a gente tem que olhar pelo outro e para o outro, que existe essa diferença. O momento da diferença do escutar e do ouvir. Então é um capítulo que mostra muito essa questão dessa inclusão empática, acolhedora e não segregadora, né? Ô Dani, olha só o que a Rosana está dando boa noite, a Jerus entrou, mas a Gisele está falando uma coisa aqui, ó. Boa noite, eu tenho um filho autista e vejo como temos dificuldades com o monitor. É uma luta. Você já passou por isso, Dani? É lógico, agora eu vou te chamar para ser a mãe. Tem a autora, tem a mãe, tem a professora e tem a coordenadora conversando comigo. Esse mundo é muito doido. Mas agora, a mãe. Como é que é isso? Deve dar uma dor na gente, né? Dá. Primeiro tem a dor de quando você recebe o diagnóstico, né? Quando você descobre que
né, no caso aí da Gisele, do filho autista, eu imagino a dor que foi, parece que o mundo desaba, porque a mãe vai para a maternidade, ela ganha o rótulo da culpa, né? Ela já acha que a culpa do mundo, que a culpa se o menino é TDAH, se o menino é autista ou se ele é opositor, sempre vem a questão da culpa da mãe. Então, primeiro tem essa dor muito forte. Segundo, tem a dor de escolher a escola. Porque a gente escolhe a escola pensando na melhor escola para os nossos filhos, visando que ele vai ser assim, a pessoa mais feliz. E na trajetória enquanto mãe, eu, como diz o outro, dei cabeçada, né? Foi uma escolha de tropeço que depois, graças a Deus, eu conto a história no livro, inclusive. Sim, sim, sim. Né? Uma pergunta, Dani. O diagnóstico saiu, você resistiu? Pelo fato de trabalhar na educação, isso me ajudou muito, sabe, Paulo? Porque, lógico, primeiro eu falava assim, nossa, eu não acredito que isso está acontecendo comigo. E eu lembro que a neuropsicóloga na época falou assim, mas você trabalha há tanto tempo com alunos, qual que é o problema? Eu falei, uma coisa é ser professora e coordenadora, né? Outra coisa é ser mãe. Existe uma diferença muito grande. Mas antes eu consegui assimilar de uma maneira mais rápida do que eu imaginei. E encarar é muito importante, porque a partir do momento que a gente descobre quem realmente é o nosso filho, quais são as limitações que ele apresenta, você começa a traçar outras estratégias. Porque todos os alunos, Paulo, com assim, nenhuma exceção, aliás, eles têm qualidades, habilidades fantásticas. Então, eu falo que a minha história Sim. de inclusão, na verdade, ela começa nesses 20 e tantos anos atrás. Meu filho tem 16, então não começou com ele. Com uma aluna que eu tive que tem paralisia cerebral. Essa menina me ensinou muito, mas muito mesmo. Ela me mostrou que é capaz de ir além. Ela está formando agora no curso de publicidade, né? Teve uma faculdade que também abraça a causa da inclusão. Então a gente tem que descobrir qual que é a qualidade e lapidar aquele diamante, que para mim todo mundo é um diamante. Só que a gente tem que saber em qual ourives procurar, qual a forma ideal para se lapidar esse diamante, porque senão eu vou deixá-lo como uma pedra bruta o resto da vida. E infelizmente a gente encontra pessoas no nosso caminho que falam assim, nossa, você vai perder tempo, isso aí não vai dar em lugar nenhum. E a mãe tem sempre que acreditar, e é como a Gisele comentou, aceitar sim é o primeiro passo. A gente tem que aceitar porque a gente tem que defender e validar o que o nosso filho faz e o que ele sente. Né? Então, é a questão da equalidade, né? Não da igualdade, mas de você conseguir ter esse equilíbrio. E eu lembro que eu dei uma prática, eu dava aula de ciências, né? Há uns anos atrás, para essa menina, e ela é cadeirante, cognitivamente uma aula. Ela é uma. Então eu cheguei a vendá-los e um tinha que apoiar o outro. E na hora da partilha, né, como você gosta, né, das rodas, da gente ver o que que um sentiu, como que é calçar nessa sandália dos outros, essa menina me deu assim um show. Ela me derrubou. Ela falou assim, o mais difícil é não ter um, um problema, e sim ter dois. Porque a lente cadeirante você me fez, nesse momento, ficar cega. E eu não tive a sensibilidade na hora, né? De perceber que eu poderia causar isso nela. Então, ela me deu uma aula muito grande. E principalmente, né, Paulo? Tratar todos, aí sim, de maneira igual. Trabalhar, aí eu já falo isso no outro livro nosso, de maneira que quando eu dou uma instrução, uma informação, eu dou igual para todo mundo. E não assim, Paulo, você vai trazer sua prova assinada porque você perdeu média. Não, gente, todo mundo vai trazer a prova assinada. Nossa, até eu que tirei total, isso uma vez eu escutei na sala de aula. Eu falei, principalmente você, olha o orgulho que a sua mãe vai ficar. Porque, sabe, tem um negócio que chama altas habilidades, né? E
que também precisa ter inclusão da pessoa que tem altas habilidades, né? Olha só o que a Annelise está falando Sim, aqui, autora também nesse livro, né? Que é o livro da Dani. Hoje eu tive uma parceiraça, alegria. colega do Hoje curso. e autora aqui, né? Então veja bem, hoje eu tive uma alegria grande, né? Começou ontem. Eu fui entregar 20 livros numa escola bem pobre, né? Desse livro aqui, numa escola bem pobre. A diretora disse para mim o seguinte: não, de forma nenhuma. Eu tenho uma verba, eu vou comprar os 20 livros dos meus professores, e porque eu sei do movimento aí de cesta básica, de material de limpeza e de livros antigos. E a minha biblioteca está selecionando alguns livros. Eu fiquei assim pensando, como que as pessoas são generosas, né? E ela estava me mostrando quantos alunos de inclusão tem na escola. E estava me dando o diagnóstico lá. Tem um amigo nosso em comum, Paulo Sérgio Araújo, está defendendo o doutorado Sim, dele, com uma plataforma que vai mapear a inclusão, né, Dani? é fantástica É, essa eu vou plataforma fazer dele. um gesto simbólico aqui, ó. Eu vou abrir o livro porque eu acredito que para a gente incluir alguém, a gente tem que abrir o coração e a mente, tá? Esse Com livro que eu estou abrindo certeza. aqui, esse livro que eu estou abrindo, eu vou sortear no final da live, tá? Ó, E você vai estar inclusa nesse processo. Então, a primeira coisa é a abertura. Olha o que o aluno da Annelise falou aí, Dani. Olha o a que meu maior. aluno do sétimo ano disse hoje, quando conversávamos sobre diferenças. Ele disse que a maior igualdade que temos é a diferença. Né? A Gisele está falando, aceitar é o primeiro passo. Para aceitar tem que ter abertura. Não é? A filósofa, a Jaque, já está convidada para uma live comigo, viu, Jaque? É, quando você fala mãe, tem que pensar mães que sentem sozinhas neste momento de encarar e se preparar para Com ajudar o filho, certeza. prepará-lo para o mundo. Quer dizer, a mãe fica mais tempo, né? Fica mais tempo. E aí a Jaque aqui, filósofa, está perguntando como que adquire. Ó, manda uma mensagem para Dani aí, nesse endereço, que é com ela, tá? Então veja bem, Só aqui no fazendo seu um gancho aqui rapidinho, hum, o aluno aí da Annelise, ele acaba lembrando Paulo Freire, que isso eu falo lá no capítulo, que eu até peguei aqui, que fala assim, se aprende com as diferenças, não com as igualdades. isso. Eu tô tão apaixonado com o livro que, assim, é bom você começar uma coisa, fazer e terminar, né? Com Eu acho bacana certeza. isso, né? Hoje uma pessoa assim mais fria, mais lógica, falou assim comigo: "Nossa, Racional, que live melosa o título, hein, Paulo? Inclusão passa pelo coração." Aí eu falei assim, ô bobão, que a gente é muito amigo. Eu falei assim, ô bobão, nem tudo é frio como você, não. Se você assistir a live hoje, eu vou mandar para você. Porque ela fica gravada lá no canal que as escolas podem aprender. Aí ele falou, não, porque eu não acho que passa só pelo coração, tem que ter razão, tem que ter. Aí ele veio justificando. Eu falei, você leu o capítulo dela? Não, não li não. Então você está julgando o quê? Muitas pessoas julgam, né, Dani? o Aí tempo inteiro. falando da escola, pais de outros alunos, os alunos, alguns colegas professores, funcionários, como é que é isso? A Quando inclusão passa pelo chega, coração. a inclusão ela tem que passar pelo coração, que é exatamente igual você fez aí a metáfora de abrir o livro, é abrir a mente. Eu tenho que primeiro acolher, né? No livro eu trago várias frases de autores que me marcaram, e infelizmente alguns são até de autores desconhecidos, né? Que incluir não é pedir que me adapte, é aceitar como eu sou. Que infelizmente essa frase é de um autor desconhecido. Então, o que que acontece é que quem é excluído, ele sente muito mais, ele tem uma dor maior. E quando chega um diferente, digamos assim, na sala, ou aquele menino que não para quieto, né, no caso aí de um TDAH,
ou de um autista, um Asperger, que tem essa inflexibilidade de pensamento, ou uma pessoa com paralisia cerebral, igual eu recebi, com cadeira de rodas, e um tutor dentro de sala, as pessoas, infelizmente, elas olham com aversão. Nossa, isso é como se fosse um bicho mesmo, sabe, Paulo? Eu falo com muita tranquilidade por já mais ou menos, né, sentir na pele, não na pele do meu filho, mas entender isso. Mãe, ninguém quer ser meu amigo. Mãe, eu sou o diferente. E quando você tem gestores e professores que realmente acham que ele é o diferente, ele vai ficar igual, ele vai ficar acuado, ele não vai querer brincar, ele não vai querer ter amigos. E aí os rótulos eles vão crescendo igual uma casca de cebola, né? Cheia de camadas. Sim. Então quando você abre, quando você... Obrigada, Miranda, saudades também. Quando você abre o coração, você traz a realidade daquele aluno para a sala de aula. Tem uma empatia real, né? Porque desde o ano passado essa palavra caiu até num modismo de uma maneira banal, o que é muito ruim. Você tem que entender aquela história. É uma questão até bioética, né? Entender e valorizar a história do outro. Colocar esse outro no grupo, aquele que é o diferente, ele passa a se sentir amado, incluído, pertencente àquele grupo, a autoestima fica muito boa, pronto, você já tem 80% do processo de aprendizagem pronto para ele, o terreno fica fértil. Agora, quando você... Dani, Oi, diga. acontece comigo uma loucura. Vou te contar Ah, uma coisa que acontece comigo. Até conto no meu livro, no outro livro que chama Putz. Fali, empreendi e venci. ah, sim. Eu toda vez eu, professor, saí com a minha mochilinha. O professor é assim, né? Dando aula em 3 escolas, levando lanchinho, né? E meu lanchinho é bem, bem grande, viu? Porque, né? Um homem desse tamanho tem que comer bem. Aí, quando eu pensava em reclamar da vida, eu encontrava o baiano. Ah, O sim. baiano, o baiano, ele é assim. Ele é cego e a mulher dele é tetraplégica. Então, ele empurra a cadeira para ela, ou Yeah. seja, ela é o olho dele e ele é o corpo dela. Muito E os legal. dois não cantando uma música sertaneja. Então isso me ajudou muito, porque era no início da minha carreira, então todo dia eu saía e pensava em reclamar da vida, que professor já viu, ganha bem, né? A pessoa, né? Super. É quase um rico, Trabalha não é como o pouco. Dalto aí. O Dalto do Rio Grande do Sul tem uma vida na babesca, né? Tem. Entrou Super agora. tranquilo. É, é. Aí, toda vez que eu pensava em reclamar, eu via o baiano cantando com a esposa dele, e às vezes ele ia no mesmo ônibus que eu, e o ônibus tinha aquela coisa. Eu estou falando do ônibus aqui para você falar da sala de aula, tá? Tá. O pessoal tinha que esperar subir com a cadeira dele. E aí tá todo mundo com pressa para ir para o seu trabalho, tá certo. Estão todo mundo querendo chegar no horário. Só que ele é aquela pessoa que fazia o tempo parar. Alguns alunos, eu já vi, meus estudantes, falavam o seguinte: ah, não, você vai repetir de novo? Sabe, aqueles que eram considerados gênios. Uhum. E alguns pais, na reunião de pais, eu já vi falando também: ah, gostaria que trocasse essa pessoa de sala, ou então o meu filho. Você já viveu algo assim, Dani, de alguém que quer que o Já. ônibus ande mais rápido? Infelizmente, já, Paulo, de falar assim, está atrasando o processo de aprendizagem do meu filho, porque toda aula você retorna o aprendizado. Isso foi até diretamente comigo na época que eu dava aula de ciências e química. Primeiro, todo aprendizado você tem que retornar para entender, para consolidar. Segundo, você constrói pessoas com habilidades que vão trabalhar com uma resiliência e com outro olhar muito mais humano, que é o que a gente está precisando no momento de pessoas humanas, do que simplesmente aquelas pessoas que focam e são 9 e 10. Então, você ter a pressa, você vai chegar lá primeiro, mas você não vai apreciar o caminho, você não vai vivenciar esse caminho, né? Você não vai ver as pedrinhas
que tem e aprender com elas, né? Então, o que eu falo muito para os meus alunos é não desistam. Vocês vão encontrar muitas pessoas no meio do caminho que vão falar, nossa, você não vai dar conta. Não desistam. Hoje eu tenho uma aluna que faz medicina na Federal de São João del Rei. E ela foi uma garota que a vida inteira ela escutou isso. Nossa, vai fazer medicina, mas você é péssima aluna. Nossa, você estuda, estuda, estuda e nunca vai bem na prova. E num determinado momento ela meio que titubeou, né? Eu falei assim, não, você vai atrás dos seus sonhos. Você pode demorar, você é nova, primeiro começa por aí. Você pode demorar 2, 3 anos, mas você vai batalhar e vai atrás dos seus sonhos. E ela hoje está fazendo, né, medicina, e ela fala, Dani, ainda bem que eu não dei ouvidos pro... Eu falo que são os urubus que vivem à nossa volta, então os abutres. Porque Eu senão... costumo dizer que são os sabotadores internos e externos, né? A pessoa que não abriu o coração para alguém da inclusão, ele se torna um sabotador. Com Além de certeza. não estar abrindo para melhorar o seu coração, ele ainda sabota. Então ele tem o sabotador interno e tem o externo. Concordo, Dani? Com toda certeza. É como assim, se eu não consigo, o outro também não vai poder conseguir. Né? Então é por isso que eu falo que essas pessoas especiais no sentido carinhoso da palavra, elas nos ensinam muito. Então, né, eu pego aqui o TDAH, que é a minha vivência, como é criativo, como que tem um humor e um insight assim na hora exata. Eu morro de rir, mas isso em sala de aula muitas vezes é recriminado, né? Porque você tem que seguir um certo padrão lá do século XIX, Paulo. Isso aí é história. 17, 16, 17, é jesuítico. Pois é, lá para trás, sendo que a gente já está numa era digital, tecnológica, e as pessoas ainda continuam querendo que desenhe a rosa com a pétala vermelha e a folhinha verde. Impedindo esse senso de criatividade. Elas estão ficando cada vez mais gradeadas e formatadas mesmo. E são pessoas que até com dificuldade de receber, que já estão tão acostumadas a ter uma baixa autoestima, tão acostumadas de receber não, que se contentam com migalhas. E são pessoas que vão assim, a potes mesmo de ouro. Então a gente tem que aprender a olhar, entender aquele contexto e valorizar, né? Então, às vezes, eu já tive um aluno que ele perdeu a média em todas as provas. E no dia que ele tirou assim um 6, eu fiz uma festa. Parecia que ele tinha tirado total na prova. Mas para mim aquilo era um total. Ele venceu muito, ele cresceu muito. Né? Então, muitas vezes, o que a gente tem que fazer tá lapidando o tempo inteiro. Eu falo que nós somos ourives de almas, médicos de almas. E o professor, ele tem, né? Como diz Rubem Alves, pode ser o lenhador ou o jardineiro, né, Paulo? Podemos escolher perfeitamente qual o nosso ofício. Ou criar um jardim do Burle Marx, ou então ser aquele lenhador que acabou com o pau-brasil lá em 1500, né? Exterminando com tudo. Podemos ser um trator, né, na vida desses meninos. Então, a partir do momento que eu me abro, que eu tenho essa acolhida, que eu tenho essa inclusão, primeiro que o menino vai se sentir tão aceito que ele vai querer estudar para não decepcionar aquele professor. Com todas as dificuldades que ele possa ter, com todas as limitações que ele possa ter. E aí é importante, né, as mentorias também. Diga. Aqui tem 2 comentários, vou ler, tá, Dani? Tá, joia, obrigada. Um de respeito, né? A pessoa também já chuta o balde. Olha lá. Como você descobriu que ele tinha TDAH? Uma pergunta. E a Nelly está falando que as nossas aulas comigo, né, sim, Dani? são fantásticas. Essas aí. Você é um que tira leite de pedra, mas não fazer meme, vou dar um spoiler aqui. Mapa mental. Tá bom, reclama não. Não, eu acho ótimo. Ser desafiado é muito bom. As pessoas têm que se superar, na verdade.
Só que existe um tempo pedagógico para isso, né? Aqui no seu capítulo eu vejo que você fala disso. Quando você abre e fala assim com Augusto Cury, né? Uhum. Educar é ter um artesão da personalidade, um poeta da inteligência e um semeador de ideias. O Augusto Cury, ele foi um exemplo disso, porque ele era também hoje um grande escritor internacional, sendo requisitado em congressos no mundo inteiro. Ele, ele passou por isso, porque ele tinha uma certa timidez para participar das aulas. Ele resolveu se tornar psiquiatra. Né? Então, às vezes, a ação de um professor pode gerar a superação do estudante. Queria que você falasse sobre isso, assim, alunos que se superaram, como essa que passou em medicina, né? A medicina parece que é um tabu, né? Parece que só alguns Uhum. eleitos passam, só quem é de determinado colégio ou dos determinados. E aí, algumas escolas são vistas assim como um espaço que recolhe o que ninguém quer, É, né? E aí? bom, primeiro para responder a pergunta, né? Como eu descobri que ele era TDAH, tem a história no livro. A história que tem aqui não é fictícia, né? Ela é real. Mas foram indícios que alguns professores comentaram, eu não via muito esse indício. Ele não é um TDAH assim, hiperativo no sentido de sair correndo e subir pelas paredes, ele é mais o clássico que a gente chama, que é o equilíbrio da desatenção e a hiperatividade. E foi através de neuropsicólogo, vários exames. Esse aí você tem que ter uma equipe multidisciplinar realmente para poder descobrir. Muitas escolas, sim, Paulo, acabam ficando com esses meninos de asa quebrada. Eu falo que são aves machucadas, né? E a gente tem que primeiro resgatar a autoestima deles. Porque chegam tão desacreditados, achando que não vão dar nada na vida, que a primeira coisa você tem que mostrar que é isso, todo mundo tem um lugar ao sol. Né? O que seria do verde se todo mundo gostasse do azul? Então, trabalhar dessa forma, eu falo que é um privilégio que eu tenho, de pegar realmente esses alunos que muitas vezes foram, sim, excluídos de alguns locais, né? E esses alunos, quando eles chegam com essa baixa autoestima, eles provavelmente sofreram bullying na escola, o bullying silencioso, que é difícil, inclusive, uma escola admitir que tem bullying naquela instituição. E eles, às vezes, eles começam a fazer o quê? A agredir, no sentido, eu vou agredir para não ser agredido. Aí, mais do que nunca, a gente tem que realmente abrir o coração, a mente e acolher. Então, eu tive também um caso. Eu tenho vários casos, né, Paulo? Que como eu trabalho com alunos Maravilhoso, é diversos, isso mesmo. de A a Z, então eu tive um opositor. Esse eu acho que foi um dos casos de opositores mais fortes que eu tive. Lógico, o menino saiu de sala porque desrespeitou o professor e entrou na Eu minha tive sala. um opositor que ele era gênio. Ainda tinha esse problema. Ele tinha altas A habilidades. maioria, né, Paulo, desses alunos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e o opositor desafiador, o TOD, que geralmente os dois ainda vêm juntos em comorbidade, tem a questão da alta habilidade. Eles têm o QI para médio superior. Então, eles dão nó em pingo d'água. E se você entrar numa briga com o opositor, você já vai perder, porque eles têm uma capacidade de argumentação incrível. Então, esse menino entrou na minha sala da coordenação. A única coisa que eu fiz foi pegar uma tesoura e guardar assim dentro da gaveta. Era o único objeto que eu fiquei com medo, porque ele Foi chegou muito, extinto, né? chegou muito nervoso. Eu acho que eu aprendi todos os palavrões aquele dia. Ele xingou todos. Eu, então, fui para vários lugares especiais que você possa imaginar. Aí eu tinha duas alternativas. Ou eu punir, chamar a mãe, suspensão, ou até mesmo caso de expulsão, ou acolher. E graças a Deus meu insight foi de acolhimento. Eu falei, você está nervoso. Tudo que você está falando é porque você está com um nível de estresse muito alto. Eu não vou conversar com você agora.
Ele falou, então eu quero um papel, eu preciso de um papel. Eu falei, quantos você quiser. O Paulo ele desenhou uma bruxa. Eu nunca vi uma bruxa tão bem desenhada. Um tamanho assim, uma folha A4. A Um dia inteligência dele era pictórica. ele desenha super bem. E assim, um nariz, assim, bem caricata mesmo a bruxa. E aí eu tava ali, né, fazendo as minhas coisas, ele jogou o desenho para mim. Eu peguei, Paulo, e fiz assim, nossa, eu nunca vi um autorretrato meu tão bonito e tão bem feito. Nesse momento, ele voou na minha mão, rasgou, infelizmente, que eu falei com ele que eu queria guardar isso. E esse menino caiu num choro, mas num choro copioso. Aí vem o remorso, vem o medo, vem um tanto de fatores, aquela catarse total. Por quê tudo isso? Tinha tido uma briga com a mãe em casa. E aí a válvula de escape foi aonde? Na escola. Então a gente tem que sim acolher e entender, porque senão é muito mais fácil você julgar, punir e condenar, né? Nessa nossa situação. Ele já tinha sido punido que ele saiu da sala de aula. E ele estava perdendo uma matéria que ele gostava. Ele já estava sendo julgado por todo mundo da escola, pelos professores, até por gestores, né? Como, nossa, olha, por pais. Esse é o tipo de aluno que vocês aceitam aqui? Só que tem uma história por trás, tem um contexto, né? A origem dele. Aí você começa a descobrir isso tudo. Né? No caso, era um menino adotado ainda por cima. Então, ele já tinha uma rejeição intrínseca, inconsciente ali. Então, se você não acolhe verdadeiramente, é muito mais fácil você excluir. É muito mais fácil, infelizmente, descartar. O seu filho não tem perfil para essa instituição. Isso dói assim, né? Me rasga a alma, enquanto coordenadora e como mãe, que isso eu já escutei, né? Então, assim, por que que não tem? Né? Nós não temos defeito, ninguém nasceu com defeito de fábrica. Temos dificuldades, né? Temos amarras. E precisam de algumas pessoas que ajudem a fazer só assim, ó, desatar o nó. Né? Fazer assim, puf, e o menino vai e consegue avançar e consegue se superar cada dia, né? E aí sim, Gisele, claro, acho que as terapias ajudam, é tudo uma equipe multidisciplinar. Eu acho que a escola e a família sempre unidos e também sempre unida a uma equipe, seja psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, né, psicopedagogos. A gente precisa ter esse olhar juntos para exatamente fazer com que essa criança, eu falo que meus alunos são crianças até os 20 anos, consiga realmente transpor essas barreiras, né? Transpor essas dificuldades que muitas vezes são encontradas na vida. Ô Dani, aqui no seu capítulo também eu vi que você descreve a exclusão, né? Quem é excluído vê tudo e sente muito. Né? A pessoa sente na pele. E tem escolas que você afirma que pseudo inclui. Sim. O pior de tudo é quando se mente para eles. Para qualquer ser humano a mentira é horrível, né? Mas, assim, hoje mais cedo eu estava numa live com a Ana, que é a autora do outro livro com você, a Ana Gestora, e eu falei de uma grande comorbidade que o Covid vai gerar, a geração C do Covid. Vai ser o quê? Vai ser o burnout parental. Eu fui convidado para falar sobre esse assunto, falei, olha, eu não entendo, eu agradeço, eu vou indicar algumas pessoas, né? Inclusive você. Aí, veja bem, batata quente, né? Aí, mas o que é burnout parental, né? A pessoa está tão exausta que ela não está conseguindo dar atenção nem para o parente nesses tempos, né? Para o filho, para a filha.
E aí a escola parece que tem esse. A escola que não se prepara, que não tem formação continuada, que não busca colher, ela parece que tem esse burnout aí eterno, né? Não quer enxergar que o outro precisa ser amado, acolhido. E quando a escola parte por ranking, Dani, como é que é isso? Ah, tem que Aí, ranquear. Aí aí, eu quero te perguntar sobre avaliação, né? Porque tem até alguns colegas, eu me lembro, né, da educação básica, eles ficavam chateados porque tinham que fazer uma prova diferente. Né? bom, Me se a fala sobre escola isso. for ranquear, aí a exclusão ela é fatal, como diz, né? E realmente eu fiz um capítulo especialmente sobre a exclusão, porque o que é exclusão? É quando a minha necessidade não é atendida. Então eu estou excluída daquele grupo e eu não tenho esse sentimento de pertença. Bom, cada um tem uma inteligência, né, Paula? A gente começa, né, sempre a dialogar dessa forma, assim como os superdotados, aliás, que hoje fala altas habilidades. Então, se eu pego e nivelar é muito difícil, né? Eu posso ir além ou ir aquém. O que a gente faz, inclusive, na nossa prática? Provas quase que individualizadas. Porque eu tenho que levar em conta se o aluno tem dislexia, se o aluno tem descalculia, se aquilo vai fazer sentido para ele ou não. Então, qual que é a necessidade disso? Às vezes eu fazer algumas provas para que atenda essa necessidade do aluno. Né? Eu volto a falar muito sobre a questão da autoestima. Porque quando o aluno ele tem uma boa autoestima, eu posso começar a dificultar essa prova para ele aos poucos, sem ele, inclusive, perceber, e de repente ele já está fazendo uma prova dita padrão, né? Então, quando você tem uma escola que está aberta para incluir, e essa escola ela existe, né? E que faz essas avaliações quase que personalizadas, primeiro a equipe tem que entender isso. Porque senão vem aquele professor, nossa, eu já trabalho muito, já ganho pouco, ainda vou ter que fazer 3 tipos de prova. Então, a formação do professor, esse trabalho continuado, é muito importante. Né? A gente só tem uma boa escola se a gente tem essa formação de uma equipe e com gestores de mente aberta. Então, E a sabe o que parte... eu sinto falta? Eu sinto falta porque está todo mundo falando da BNCC e algumas coisas eles não cumpriram ainda. Por exemplo, fazer um bom projeto político-pedagógico. Não Ah, deu. pois é. Em março, veio a pandemia e 2020 era o ano de implantação da base. Mas a oitava competência e a nona tem tudo a ver com o seu capítulo, que é o autoconhecimento e autocuidado e a empatia e cooperação. Quer dizer, Total. como é que estão na base e a gente as escolas não querem executar e ficam aí nessa loucura por ranking. Tem meninos se cortando com autolesão, tem autoextermínio em colégios aí que lutam para ranquear tanto, tem depressões profundas, tem sentido de vida deixado de lado. E aí, Dani, como que a gente faz? Esse olhar individualizado é algo tão difícil, está dizendo aqui o pessoal da Central de Professores. Obrigado por participar com a gente, né? Como é que a gente prepara para acolher essas crianças especiais? Tem aqui uma senhora que é tia de autista e fica triste por não saber ajudar. A equipe é importante, né, Paulo? Ninguém faz nada sozinho, somos todos constelação, inclusive. Né? O PPP, que é esse projeto político-pedagógico, infelizmente ele é feito fora da realidade do contexto da escola e ele vai para a gaveta, né? Ele tem que ser vivenciado. Somos seres humanos, temos necessidades diferentes. Eu não tenho como colocar todo mundo dentro da mesma grade. Eu não tenho como, igual você é da história, da filosofia e sociologia, e eu sou da biologia. História para mim com datas é meu terror.
né? Então, como que significa que você é mais inteligente do que eu? Infelizmente, as pessoas olham dessa forma. Não, são habilidades diferentes e momento de ver diferente. É nesse livro mesmo. Eu estava aqui pensando se era nesse ou no outro. A gente fez uma prática na escola onde eu resolvi, vou dar um spoilerzinho aqui. Falar assim, você dá aula de física há quanto tempo? Aí o professor todo orgulhoso, né? 15 anos. Que legal. Você dá aula de matemática há quanto tempo? Aí o outro também todo orgulhoso. Já tem 20 anos de magistério. Essas matérias que você dá aula há 15, 20 anos, para você é muito simples e muito fácil, porque você está habituado com aquela prática e esse tempo todo. Então hoje eu vou dar uma aula para vocês diferente, aí resolvi dar uma aula. Não vou contar de quê, porque querendo saber, tem no livro. Mas foi uma prática que o professor pôde perceber como que o aluno enxerga aquela matéria pela primeira vez. Como que para ele aquilo é doído, como para ele é difícil, sendo que ele não conhece muitas vezes a terminologia. Eu estou acompanhando uma garota nesse momento aí de pandemia com aula de química orgânica e ela fica assim, Dani, é muito difícil. Eu falei, não é que seja difícil, são palavras que os nossos ouvidos não estão acostumados. Aí fica difícil, é a mesma coisa mandar ler, como diz, né, latim e a pessoa não tem vivência nenhuma. Então, a gente tem que aprender a trabalhar a seca no Nordeste, né, e a neve no Sul, e não vice-versa. E o que a gente vê é que querem ensinar neve no sertão, né, e seca num ambiente lá na Amazônia, que chove todo santo dia. Né? Inclusive, assim, ó, a gente hoje encontra depois da chuva. Então, a gente tem que saber esse contexto, né? A Base Nacional Curricular, ela é possível, ela não é algo para ser só engavetado ou ter um projeto igual o novo ensino médio, que tem o propósito de vida, para eu colocar só no papel. Ele tem que ser executável. Né? A gente sai do professor centrismo e a gente passa a ter o aluno centrista. O professor ele tem que lembrar que ele não é mais o detentor do saber, que há uns anos atrás era. Eu falo muito isso, quem tinha a Barça em casa tinha o conhecimento. Hoje os meninos, literalmente na ponta do dedo, né, no toque, eles têm tudo. A gente tem uma dúvida, a gente entra no Google. Né? Ontem mesmo estava tendo um jogo de vôlei e a gente queria saber a altura do levantador do tal time. Peraí, vamos pesquisar no Google. Então, a informação, ela é muito mais fácil. Agora, o que nós vamos fazer com essa informação? Como que eu vou processar essa informação? Como eu vou tratar essa informação? Essa é a aprendizagem que eu acredito. É a aprendizagem de vida, de vivência, muitas vezes de mão na massa, que tem gente que é concreto, tem uma dificuldade muito grande no abstrato. E eu fico assim, Paula, até entusiasmada, porque eu sei que isso é possível. É um basta querer, não é... mas dá trabalho. Eu já dou aula há 20 anos assim. Você vai inventar a moda de mudar? Isso que a gente percebe que são os entraves da educação. Tem que dar um vídeo para ele fazer um mapa mental. Um meme. Um meme. Tô brincando, sem spoiler. Mas as mães levam um susto. Sim. Os professores também devem levar, né, um susto, né, Dani? Levam porque a gente não aprende isso na faculdade, né, Paulo? Igual, assim, você sai apto, no meu caso, eu saí apta para dar aula de ciências e biologia, né? Aí depois resolvi fazer primeiro a pós em química, né? A pessoa não regula muito bem, não. Mas, e a vivência da sala de aula? Né? Essa pedagogia
no sentido da prática. Então, às vezes, você recebe um relatório, um laudo, que o menino tem um combo. Eu falo, não, esse aqui hoje é um combo. Na hora que você lê, você assusta. Né? Então, o que, que eu, enquanto coordenadora, tenho o hábito de fazer? Eu não leio nenhum laudo antes de eu conhecer o aluno. Não leio nada. Primeiro eu quero conhecer aquele aluno e eu dou um prazo para eu conhecê-lo de um mês. Como que é a vivência dele. Agora na pandemia eu falei que meu prazo vai aumentar para 2 meses, porque só fica lá a letrinha do aluno, então tá mais difícil, mais desafiador. Aqui é duro. Mas eu preciso ver quem é esse menino e não simplesmente pegar o rótulo e ver se ele é light, se ele é low carb. Não é assim que funciona. Né? Então, quando a gente faz esse pente fino e vai comentar com o professor, e eu envio para eles, eu tenho um professor que fala assim, Dani, eu nem leio o que você manda. Porque eu quero primeiro eu também ter a minha percepção. Eu falo, graças a Deus, eu não sou a única no mundo. E já teve casos de eu pegar o laudo, depois que eu conheci o menino, falar assim, gente, isso aqui não é um menino nunca. Isso aqui é um cão chupando manga 3 vezes. Se eu tivesse lido isso aqui, eu não aceitava esse menino no colégio jamais. Né? Porque geralmente, eu tô com um opositor atualmente, ele tá assim. Eu falei assim, mas eu sei que a essência dele não é. Ele tá opositor pelo momento, pela adolescência, por estar preso, por uma série de fatores. Eu falo assim, eu sei que ele não é assim. Porque senão a gente joga pedra. E Ô, aí não dá Dani, certo, não. é legal. No seu capítulo, você também deixa claro que também não é fazer a pessoa virar uma vítima. Tem horas que você tem que Não. usar a razão com ele, chamar a atenção, dar limite. Como é que é isso? O vitimismo, ele me incomoda. Porque senão vira, né? Ah, eu sou assim porque eu sou TDAH. Ah, eu sou assim porque sou opositor. Aí eu falo assim com eles, ué, eu não tenho problema nenhum em relação a isso. Lá vou eu com meus casos, viu, Paulo? Eu tive um aluno que Sim, virou para mim e falou assim, eu preciso muito falar com você. Eu falei, tá bom. Não, mas é em particular, na sua sala e de porta fechada. Eu falei, nossa senhora. Tá o bom. negócio é grave. Eu falei, tá bom. Aí sentou assim na minha frente. Você sabia que eu tenho Asperger? Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, é? E o que muda isso na minha vida? Ele falou assim, você não vai começar a me olhar diferente? Eu falei, não, pelo contrário. Eu sei o que você é capaz e sei das suas habilidades. Menina é fera na matemática. O que eu quero agora é que você seja monitor de matemática para sua turma. Mas eu tenho Asperger. Eu falei, e eu com isso? Eu sou canhota. Eu brinquei desse jeito com ele. Eu sou canhota. Então a gente tem que, assim, igual eu falei, né, Paulo? Colocar esses meninos para vivenciar, para eles perceberem o que eles dão conta. Tem menino, eu falo, tem algumas profissões, às vezes as pessoas falam assim, nossa, né? Vai ser fotógrafo, nossa, vai ser design de não sei o quê, nossa, vai ser professor. Todas têm a sua grandeza, todas têm a sua percepção. Né? Então eu comento assim, um fotógrafo tem que ter um olhar fantástico. Ele tem que saber a questão de luz, de profundidade. Que bom que nós temos pessoas assim. Nossa, mas o outro quer ser design. Que ótimo. Olha a noção que ele vai ter de combinar, de entender. Porque infelizmente, culturalmente, né, Paulo? Era igual no século passado, né? Na família tinha que ter um advogado, um médico e um engenheiro. Se a família não tivesse isso, né? As É, outras profissões, elas nem. Elas, faliu. exato. Então a gente tem que descobrir, né? E volta a falar isso, qual que é a capacidade e habilidade. E colocar aquilo em voga. Nossa, ele é ótimo em matemática, mas ele não é bom em língua portuguesa. Tá, em língua portuguesa, vamos fazer uma prova mais tranquila, uma prova mais direcionada,
Porque ainda tem isso, né, Paulo? Tem prova que tem, numa questão, tem 10 perguntas. O TDAH, se responder uma, está de bom tamanho, porque já esqueceu as outras 9. Sim. Então, né? Então eu. E, ô Dani, tem pessoas, por exemplo, Einstein, Steve Jobs, eu estou falando de gente chique, mas assim, Aham. gente que teve sucesso na vida. Eu me lembro de o pipoqueiro lá da porta da escola, onde eu era diretor, e ele me chamou para um domingo ir almoçar na casa dele com a minha família. Eu falei, tranquilo. Quando eu cheguei lá, Dani, era uma mansão. Quer dizer, às vezes as pessoas ficam preocupadas com a aparência. Eu estava falando isso com a Marília, com a minha esposa agora, recentemente, antes de começar a live, e esquece da essência das pessoas, né? Exatamente, Então, Paulo. olha o que a Gisele está falando. Acho que muitos professores têm medo de arriscar, pois já ficam desanimados até mesmo com salários, né? Esse é um efeito. Alguns, eu acredito, Gisele, que eles não foram nem formados. A universidade deixa a gente, às vezes, verde para poder encarar tudo isso, né? E a gente tem que formar por conta própria, a não ser que a escola seja uma escola muito boa e nos dê formação continuada. Então, assim, é, é preciso que o professor também ele tenha uma sensibilização. Eu percebi isso no livro aqui que a gente produziu, toda a riqueza dele, cada uma falando de uma coisa diferente, gestão, quilombola, é, é, inclusão. Assim, uma coisa que eu percebi é que a gente tem que estudar muito. É o famoso sei que nada sei. E no caso da inclusão, mais ainda. Por quê? Às vezes a gente acha que a gente está bombando com aquele menino ali e está fazendo alguma coisa errada, está Com acolhendo da forma certeza. errada, a gente acha que está tudo legal e quando chega no conselho de classe a coordenadora chama a atenção. Porque não era daquela forma que tinha que fazer a abordagem. Às vezes muito assistencialista, muito vitimista, às vezes exigente demais porque quer que o menino avance fora do prazo. Me fala desses ritmos, Dani, como que a gente ajusta esses ritmos? Primeiro é conhecer a história, né, de vida desses meninos um pouquinho. Por isso é importante a parceria família-escola. E, infelizmente, a gente percebe que algumas famílias têm medo de virar e falar assim, olha, meu filho é TDAH. E eu entendo perfeitamente esse medo das famílias, porque, nossa, lá vão rotular meu filho de novo. Eu tenho alunos que se eu falar com ele assim, eu duvido que você tire um 10 na minha prova, esse menino vai virar à noite, vai tirar o 10 e vai falar assim, que eu consegui. E eu falo assim, se você tirar, ainda pode falar, mostrar que eu não vou me sentir afrontada. Ao mesmo tempo, se eu falar a mesma frase para um outro aluno, ele vai olhar e falar assim, que bom que você duvida, que eu não vou tirar nunca. Então tem muita questão dessa proximidade de você ter esse acolhimento, de ter essa troca com o seu aluno, para saber qual caminho ideal e você vai trilhar. E uma coisa que eu falo muito, e eu falo isso muito na reunião quando eu tenho com as famílias, eu vou trilhar por esse caminho. Se não der certo, eu não tenho problema nenhum em falar, não deu certo, vou mudar a estratégia. Eu estou hoje com um aluno que teve esse caso de automutilação, baixíssima autoestima, e o menino é inteligente demais. E o pai falou assim, Dani, ele começou a tirar 0 nas provas. Eu falei, lógico, ele quer parar de estudar, ele não tem motivo nenhum. Vou fazer o seguinte, eu vou começar com uma prova bem básica para ele. Eu quero que ele comece a tirar 10 e volte a ter essa motivação. Então, o papel do educador, ele é fundante. Ele é, assim, de extrema importância para conseguir trilhar. E dentro da sala, é o aluno e o professor. Então, ali dentro, eu falo que dentro de 4 paredes, a sua sala pode ser invertida, você pode sentar na cadeira do... Hoje é um pouco mais difícil, da cadeira do aluno e pedir para o aluno dar aula, né? Você de ser o espectador, pedir para os meninos aí criarem os memes, eles adoram essa parte tecnológica. Olha, gente, eu tenho que passar um vídeo aqui para vocês, mas eu não sei não, quem aí pode me ajudar? Eles se sentem importantes.
né? Eu falo que um livro, Paulo, do meu capítulo acaba complementando o outro, que nesse aqui fala desse papel do educador, né? Dessa importância. E de jogar para todos, né? Eu pego aquele que é mais o de alta habilidade, eu pego aquele mais esperto, coloco ele no monitor daquele que tem uma dificuldade maior e ponho o que tem dificuldade para escrever, porque quando a gente escreve, a gente registra e lapida e aprende no cérebro, né? Então, assim, o papel é realmente assim, é o papel desse professor juntamente com a família, esse laço que a gente cria, porque é a nossa função, né, Paulo? E não ficar lá reproduzindo o que aconteceu na Idade Média, ou então, no meu caso, o que é uma célula, diferença de um procariota para o eucariota, né? O que é um butano, o que é um buteno, onde que tem essa... Faz parte do currículo, é importante, mas vamos contextualizar, né? Vamos Eu, trazer por exemplo, isso. nunca aprendi quem que é esse Zé Carioca. Só depois que eu comprei uma revistinha da Disney. As escolas precisam aprender com a Disney. Sim, Não é? Quando as pessoas vão para a Disney, elas são recebidas no parque temático. Se alguém tem algum tipo de comorbidade ou tipo de deficiência, entre aspas, os monitores tentam acolher sem deixar que a pessoa sinta-se inferior, né? Eu acredito que isso é fundamental para a pessoa ter autoestima. É preciso não passar a mão na cabeça